Gostaria de aprender a desenhar seu personagem de anime favorito, mesmo que você não tenha nascido com famoso dom para desenho, ou acho que não tem nem idade para aprender a desenhar, e diversas outras coisinhas que a gente coloca na nossa cabeça? Se sua resposta for sim, clique agora no primeiro link na descrição desse vídeo e conheça o método maravilhoso que vai te ensinar a aprender a desenhar. Opa, e aí, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Gui e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo algumas dicas para estar ajudando você a melhorar na hora de fazer o contorno do seu desenho. Então não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar aquele like para dar aquela força pra gente, fechou? Então bora pro vídeo! E bom, primeiramente, tente evitar de ficar prendendo a folha na hora de fazer o contorno, porque com ela móvel você consegue ter bem mais facilidade na hora de realizar os traços, principalmente aqueles mais compridos, que exigem um pouquinho mais de amplitude do nosso movimento. Mas claro que se você já está acostumado a fazer com a folha presa, show de bola. Agora para quem ainda está apanhando, deixar ela móvel assim fica bem mais interessante e fácil de realizar os traços, beleza? Uma segunda coisa aqui seria de, se possível, você ter mais de uma espessura de ponta, assim como de um tipo de ponta também. Eu estou mostrando para vocês alguns exemplos que eu tenho aí, uma 02, uma 07, assim por diante. E agora estou mostrando um exemplo de duas outras pontas aí, uma ponta mais comum e uma ponta brush, que é dessa caneta branca daí. Por quê? Cara, isso vai facilitar muito a sua vida, mas muito mesmo. Porque vão ter espaços, vão ter partes que vão exigir um traço mais grosso, diferente de outros que vão exigir um traço mais fino. Então é interessante você ter mais de uma espessura para conseguir agilizar esse processo, ao invés de ficar indo e voltando com a caneta. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, esse primeiro braço eu usei uma caneta 05, assim como na mecha do cabelo, e nesse segundo braço eu usei uma 03. Tá vendo a diferença que dá? É singela, porque eu não apertei tanta caneta, mas já dá para você ver uma diferencinha ali, entendeu? Então facilita muito você ter mais de uma espessura ali. Agora uma terceira coisa aqui, que não é bem direcionada ao contorno, mas sim algo relacionado a ele, seria de que nesse momento a gente meio que está tendo uma segunda oportunidade de conseguir estar corrigindo algum possível erro no nosso desenho. Porque tipo assim, às vezes a gente começa o desenho em determinado momento, a gente começa a fazer ele agora e vai terminar depois, né? Para ir fazer alguma outra coisa, seja para terminar o desenho ainda hoje ou em algum outro dia. E nesse intervalo de tempo a gente acaba mudando um pouquinho a nossa percepção ali, nossa visão do desenho, e nenhuma outra coisa a gente consegue melhorar, por mais que a gente já tenha finalizado o esboço e já passado já para a folha ali de arte final. Uma quarta coisa aqui agora, e que é muito importante, é que ao longo do nosso desenho vão existir algumas partes ali, caso possua algum tipo de ondulação ou incongruência, que seja algum detalhe do gênero, e que é muito importante a gente preservar isso ao longo do nosso contorno. Por isso que eu também estou usando como exemplo esse desenho da mão. É muito comum, geralmente, a gente quando vai fazer o contorno dos dedos, a gente deixar um pouquinho reto demais. Se você olhar para sua própria mão e agora, você vai ver que sua mão, assim como seu corpo por inteiro, ele não é 100% retinho não, vão ter algumas ondulações, vai ter ondulações ao longo dele. Então é interessante a gente prestar atenção no nosso desenho em relação a isso e pegar e preservar ao máximo todos esses tipos de detalhes que está presente, principalmente no corpo dele, como também em outras partes aí, como na roupa, por exemplo, beleza? E uma quarta coisa aqui agora, e que esse desenho da Rim vai conseguir me ajudar a exemplificar de um jeito mais interessante, é de que ao longo do desenho vão ter partes que vão exigir um traço com uma maior amplitude, como eu falei lá no início do vídeo. E dependendo da posição onde você deixar a sua mão, você vai conseguir fazer isso de uma forma bem tranquila e homogênea, assim como se você não tiver numa posição legal, você não vai conseguir. Repara aqui, então, quando eu estava com a mão mais embaixo, eu não consegui fazer esse traço que eu estou fazendo agora de um jeito bem mais tranquilo, com a minha mão mais no centro da folha. Então, quando você estiver fazendo o seu contorno, presta atenção onde você vai deixar a sua mão, para deixar ela numa posição que fica mais confortável de realizar os traços, beleza? E por fim, mas não menos importante, vão ter situações onde a dica anterior e até mesmo a dica do início do vídeo de repente não vão ser suficientes para te ajudar a conseguir fazer um contorno bacana, e você vai precisar de uma outra coisa que de repente facilita a sua vida, que no caso poderia ser de você imaginar o caso como se tivesse vários pontinhos naquele pedaço onde você precisa fazer o contorno. Então, por exemplo, eu não acelerei tanto essa parte aqui do desenho para ficar mais fácil de exemplificar o que eu quero dizer. É como se você reparasse aí, eu estou fazendo bem devagarzinho, de pouquinho em pouquinho, cada risco aí, cada contorno nesse pedaço da calça barra camisa do Goku. Então, é a mesma coisa. Você pode imaginar como se fosse vários pontinhos ali e eu estou ligando eles, um por um ali, entendeu? Numa situação onde você precisa fazer um contorno que seja bem mais comprido, você pode fazer a mesma coisa. Vai fazendo até um pedaço, aí para, continua depois, para de novo, arruma a mão ali, a posição da mão, continua até terminar de fazer aquela parte, o contorno daquela parte que em questão ali que você está precisando
precisando fazer, beleza? E mesmo que você também não possua canetas como essas aí, você também pode se utilizar de caneta Bic para poder fazer o contorno. Não seja por isso, não se iluda tanto assim que é a caneta que vai te ajudar tanto assim a pegar e fazer o traço. Você pode se aproveitar do que você tem à mão aí, que no caso é uma caneta Bic, por exemplo. Você consegue fazer uns desenhos muito bacanas. E é até interessante porque com ela você consegue treinar com um pouco menos de medo, tanto na hora de fazer o contorno, como também de fazer alguns detalhes a mais. Já que como ela é virtualmente muito mais barata, você não precisa ficar com tanto medo assim de gastar tinta durante o desenho que você está fazendo ali. Eu mesmo me aproveito desse detalhe por isso. Para isso, eu faço uns desenhos que eu acabo não trazendo aqui pro canal, mas eu acho que eu vou acabar trazendo, justamente usando essas canetas assim. Eu acabo praticando bastante, entendeu? E bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e das dicas também. Espero que elas ajudem muito você a conseguir fazer o contorno do seu desenho. E só frisando mais uma vez, se você não tem uma caneta como essas que eu estou usando aí no vídeo, você pode usar uma caneta Bic que você vai conseguir fazer trabalhos muito bacanas também, até você conseguir uma mais profissional, assim, beleza? E bom, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ajuda a gente a bater a marca aí dos 1000 inscritos ainda esse ano. Também não se esqueça de deixar aquele like se você gostou do vídeo. E também, se achar interessante, manda para algum coleguinha, algum amigo seu aí. Compartilha com ele, para ajudar cada vez mais pessoas, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. E fui!